E aí, já parou para pensar como é que a energia de uma simples folhinha de planta consegue chegar até uma onça pintada? Pois é, existe um fluxo invisível que conecta todos os seres vivos, um sistema que no fundo sustenta toda a vida no nosso planeta. Hoje a gente vai seguir o rastro dessa energia para entender como funcionam as cadeias e as teias alimentares, que são essenciais para manter nossos ecossistemas em equilíbrio. Para essa nossa conversa, vamos focar em dois pontos principais. Primeiro, entender de um jeito claro os conceitos básicos de ecologia. E segundo, identificar como as interações entre os seres vivos e o ambiente criam esse equilíbrio tão importante que sustenta tudo. Bom, tudo começa com a pergunta mais fundamental de todas. De onde vem a energia que um ser vivo usa? A resposta para isso divide a natureza em dois grandes times, que são a base de tudo que a gente vai ver daqui para frente. De um lado, a gente tem os autótrofos, que são os produtores. Pensa nas plantas, por exemplo, que criam o próprio alimento usando a luz do sol. Simples assim. Do outro lado estão os heterótrofos, os consumidores, como nós. A gente precisa obter energia comendo outros seres. É essa dinâmica, essa dança entre produzir e consumir que move o motor da vida. Agora, atenção para um ponto-chave. Energia e matéria jogam com regras bem diferentes. A energia é como um rio de mão única, ela flui numa só direção. Vai do sol para as plantas, depois para os animais, e em cada etapa um pouco se perde como calor. E não tem volta. Já a matéria é diferente, ela é cíclica. Pensa na água do planeta, ela está sempre rodando. E quem garante esse ciclo da matéria? Os decompositores. São eles que fazem os nutrientes de um corpo voltarem para o solo, prontinhos para serem usados de novo. Para a gente começar a rastrear esse caminho da energia, vamos usar o modelo mais simples e direto que existe, a cadeia alimentar. Ela dá para a gente uma visão bem linear de quem come quem. Aqui a gente vê isso em ação, tanto na terra quanto na água. A energia passa da planta para o gafanhoto, do gafanhoto para o sapo e assim por diante. A dica de ouro aqui é seguir as setas. Elas sempre apontam de quem é comido para quem come, ou seja, mostram exatamente para onde a energia está indo. É um modelo bem simples, né? Mas é super útil para dar o pontapé inicial. A gente aprende desde pequeno que o Sol é a fonte primária de energia para a vida na Terra, certo? Mas, será que isso é uma verdade absoluta, sem nenhuma exceção? Será que existem ecossistemas por aí que prosperam sem receber um único raio de luz solar? E a resposta é simplesmente incrível. Lá nas profundezas do oceano, onde a luz do sol nem sonha em chegar, a vida simplesmente explode ao redor de fontes hidrotermais. A base de tudo ali não é a fotossíntese, e sim a quimiossíntese. Existem bactérias geniais que usam compostos químicos de fendas vulcânicas para criar energia do zero, sustentando o ecossistema inteiro na mais completa escuridão. A cadeia alimentar é um ótimo modelo para começar. A gente já viu. Mas a natureza raramente é tão simples, tão linear. A realidade das interações é bem mais complexa, tudo interligado. E é exatamente aqui que entra o conceito de teia alimentar. Esse diagrama do cerrado mostra isso perfeitamente. Uma teia alimentar, na verdade, é um conjunto de várias cadeias alimentares todas entrelaçadas. Ela mostra que a maioria dos animais não come só uma coisa, revelando a verdadeira interdependência que existe dentro de uma comunidade. E aqui está a grande sacada. Um mesmo animal pode ser um consumidor secundário quando come um herbívoro e um consumidor terciário em outra situação quando come o outro carnívoro. Essa flexibilidade, essa complexidade toda nas conexões que gera estabilidade. Se uma fonte de alimento some, o ecossistema tem outras rotas, o que o torna muito mais resiliente, muito mais forte. Mas o que acontece quando esse equilíbrio tão delicado é quebrado, seja por uma ação da natureza ou, o que é mais comum, por ação humana? As consequências podem ser devastadoras. Vamos analisar dois exemplos bem claros disso. O nosso primeiro caso é o da rã-touro americana. Ela foi trazida para o Brasil para a criação, mas acabou escapando para a natureza. Sem predadores naturais por aqui, ela se tornou uma das espécies invasoras mais destrutivas do país, causando um desequilíbrio gigantesco. E as consequências são muito sérias. A rã-touro se reproduz num ritmo alucinante. Uma única fêmea pode botar até 20.000 ovos. Ela come de tudo, competindo com as nossas espécies nativas e devorando outros anfíbios e peixes. E para piorar, ela ainda carrega um fungo letal que está literalmente dizimando espécies de anfíbios que só existem na Mata Atlântica. Outro exemplo impactante de desequilíbrio é o branqueamento de corais. Os recifes de corais são como verdadeiras cidades subaquáticas, cheias de vida, sabe? Mas eles são extremamente sensíveis a qualquer mudança na temperatura da água, que é um efeito direto das mudanças climáticas.
O processo é quase uma tragédia em 3 atos. Primeiro, os corais vivem em perfeita harmonia com algas que dão cor e alimento para eles. Só que aí, a água esquenta demais. Esse estresse todo faz o coral expulsar seu parceiro. Sozinho e sem fonte de alimento, o coral fica branco, morrendo de fome, literalmente. E com isso, o recife inteiro, que é um berçário da vida marinha, entra em colapso. Esses exemplos levam a gente diretamente para uma questão central. Qual é o papel das atividades humanas nisso tudo? As nossas ações podem tanto destruir o equilíbrio, como a gente viu, quanto podem ser a chave para a sustentabilidade e a conservação. A gente vê aqui 2 futuros possíveis. De um lado, a extração de recursos sem controle nenhum, que vai arrancando elos da teia alimentar e desestabiliza o sistema todo. Do outro, a gente tem o exemplo de comunidades tradicionais que, com o conhecimento ancestral, praticam o extrativismo sustentável. Elas usam a floresta de um jeito que a mantém em pé, preservando toda a complexidade da teia da vida. Então, para a gente amarrar tudo, vamos recapitular os pontos principais. Primeiro, a energia flui, a matéria cicla. Segundo, teias complexas são mais estáveis que cadeias simples. Terceiro, está tudo conectado, e a remoção de uma única espécie pode derrubar o sistema todo. E por último, a nossa responsabilidade é imensa, porque são as nossas ações que definem o futuro desse equilíbrio. E a gente termina com essa reflexão. Cada escolha que a gente faz no dia a dia, do que a gente consome ao lixo que a gente produz, tudo isso ecoa através dessa imensa e interconectada teia da vida. Compreender o nosso lugar nela não é só uma questão de ciência, sabe? É uma questão de sobrevivência. Preservar a biodiversidade é, no fim das contas, garantir o nosso próprio futuro.